Muito bom estar aqui novamente. Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto mais profundo, sobre um assunto sobre cegueira espiritual. Foi isso que o Senhor ministrou no meu coração sobre cegueira. E a cegueira física, o que é que é? A ausência da percepção visual ou não enxergar, né? E em sentido espiritual, o que é cegueira? É você também, a cegueira maior é não ter a necessidade de Deus, achar que você não tem necessidade de Deus, isso é a cegueira mesmo. Você não consegue enxergar. Mas há variações de tipos de dificuldades de enxergar. Muitas vezes a pessoa ela não é cega em sentido espiritual totalmente, mas ela tem problemas para enxergar. A miopia, por exemplo, hipermetropia, por exemplo, a miopia é a dificuldade de enxergar perto, é, tem visão embaçada de longe, outros têm dificuldade com a luz, é o estigmatismo, outros têm uma visão desfocada, enfim. Na cegueira espiritual também é assim. Alguns, eles não conseguem focar no que é certo, focar, tem uma visão distorcida das coisas. E a Bíblia fala por que que isso acontece, e a Bíblia também fala de um exemplo do passado, onde aconteceu isso. Olha só que interessante aqui, hoje a gente vai ler bastante as Escrituras, é importante para a gente entender as coisas. Aqui, o livro de 2 Coríntios 4:4 diz assim, ó, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele é mestre de engano, ele faz com que muitas pessoas tenham cegueira ou tenham dificuldade de enxergar ou ele distorce as coisas em sentido espiritual. E isso acontecia já no passado. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 a 18, diz assim: E o anjo da igreja de Laodiceia escreve. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Então, Laodiceia era uma congregação lá do passado, era a igreja do passado. Diz assim: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus falando: Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Que forte essa palavra Jesus fala com aquela congregação. Eles ficaram cegos em sentido espiritual, porque eles não viam a necessidade de precisar, de depender do Senhor. Eles eram ricos e eles diziam, não me falta nada. Só que Jesus estava dizendo, coitados, são miseráveis, desgraçados, cego e nu, em sentido espiritual, né? E aí continua 18. Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas, para que enxergues. Então, ali havia uma cegueira espiritual, a qual Jesus chamou a atenção da congregação. Assim é na vida espiritual hoje, como era nos dias de Jesus. O nosso inimigo, ele faz isso, ele desfoca. Por exemplo, se a gente for avaliar ali os relatos, né, dos fariseus, eles eram pessoas zelosas, eles eram conhecedores da lei, eles liam muito os primeiros 5 livros, né, que eles já tinham naquela época, que era o Pentateuco. Eles tinham a fé nos profetas, eles desejavam fazer a vontade de Deus. Mas aí, infelizmente, quando chegou Jesus, quando chegou mais luz para clarear o entendimento deles, para trazer vista aos cegos, em sentido espiritual, eles rejeitaram. Mas eles eram tementes a Deus. Eles queriam fazer a vontade de Deus. Eram extremamente zelosos, mas não conseguiram enxergar a verdade. Por quê? Porque eles rejeitaram a Jesus. Então, muitos é assim hoje. Muitos são zelosos da palavra. Muitos são leitores ávidos da Bíblia. São conhecedores até profundos da Bíblia.
mas eles não têm intimidade com o Senhor. O zelo por si só e o conhecimento da Bíblia não é o suficiente para entender a Bíblia e adorar a Deus em espírito e em verdade. E muitos, eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador, não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador, não creem nos dons. Dizem, inclusive, que os dons hoje da igreja são coisas do diabo. Como eles falaram nos dias de Jesus, que Jesus curava as pessoas e ressuscitava as pessoas por meio de Beelzebul. Vocês entendem que é a mesma coisa que eles fazem com as pessoas hoje. Exatamente como faziam com os fariseus. Não criam em Jesus como Senhor e Salvador, acham que Jesus é menor que Deus, acham que Jesus não merece toda a honra e glória, não merece ser adorado, quando Mateus, no capítulo 28, 18, diz que Jesus, a ele foi dado toda, não foi um pouco, um pouquinho, menor, foi toda a autoridade no céu e na terra. E que na autoridade do nome de Jesus, quando ele vai embora, ele nos dá essa autoridade. Isso não é, nos é escondido. Também muitos, eles não creem que tem que confessar Jesus como Senhor e Salvador para ser salvos. Aqui em Romanos capítulo 10, o versículo 8 diz assim: Mas que dizes? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, esta palavra de fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça e que com a boca se faz confissão para a salvação. Né? Então, se a pessoa ela não abrir a boca e confessar Jesus como Senhor e Salvador, não tem salvação. E muitas não fazem isso, não fazem essa confissão, não verbalizam, tanto no mundo espiritual de Deus e dos anjos, como para os demônios, que Jesus é seu Senhor e Salvador. Então pregam que Jesus é o Filho, 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 e não o Senhor e Salvador. E tratam Jesus com desrespeito, porque o próprio Deus deu honra e glória a Jesus, dando a ele todo o poder no céu e na terra. Todo, não foi um pouco. Então, fazem uma confusão. E alguns, eles pegam um pouco da verdade e introduzem mentiras e adoram a homens e a organizações. E dizem adorar somente a Deus. Mas quando a gente percebe, pelas características, que eles dão mais importância a homens e a organizações, a doutrinas, a religiosidade, a regras, do que realmente a Deus. Exatamente como eram os fariseus, que eram apegados às regras, que eram apegados a pequenos detalhes da lei, e a ponto de Jesus dizer assim, ó, vocês engolem um camelo e engasga com a mosca. Por quê? Porque eles queriam tanto tempo estar ali só pensando nas regras, nas regras, nas regras, que eles matavam emocionalmente e espiritualmente as pessoas. E hoje não é diferente. E aí o que que acontece? Entrou sorrateiramente o que os discípulos já diziam, já tinham previsto lá no passado a respeito da apostasia. E essa é a verdadeira apostasia. É misturar a verdade com mentira e ensinar e ainda dizer, olha, não vá procurar e pesquisar em outro lugar, não. Porque senão você vai ser desencaminhado. Porque o preceito é que a gente tinha que ser igual aos bereanos. Quando Paulo veio pregar para os homens em Bereia, eles não simplesmente aceitaram como tudo verdade, eles foram pesquisar e provar se realmente era verdade. Mas as pessoas são proibidas de pesquisar, elas estão no cabresto e aí não conseguem muitas vezes se desvencilhar desse capacete de mentira, porque só recebem da verdade da Bíblia, de uma fonte contaminada, de uma fonte com partes de verdades e maior parte de mentira. 1 Timóteo 4:1 diz assim, mas o Espírito o quê? O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E é exatamente isso. Por quê? Em vez de buscar o conhecimento puro numa Bíblia limpa e pura, eles desvirtuam com livros para manipular, colocar PNL, para manipular o entendimento da Bíblia, mudam, alteram a Bíblia com novas traduções que adequem aos ensinos errados que eles ensinam. Então, eles também não creem no Espírito Santo. Então, um lugar onde não se crê também no Espírito Santo
corra, porque o Espírito Santo, ele não é simplesmente o poder de Deus, ele é a personificação de Deus aqui na Terra também, porque ele é parte da Trindade, mas isso é um assunto para a gente falar depois. Mas vamos mostrar aqui na Bíblia, tá? João 14, 16, 17 e 26. Olha o que Jesus diz aqui a respeito do próprio Espírito Santo. O versículo 16 do capítulo 14 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para quem fique convosco para sempre. Aqui Jesus estava dizendo no contexto do versículo do capítulo 14, depois você pode ler, que ele estava indo embora, mas que ele tinha orado, pedido a Deus que desse um consolador para que ficasse conosco para sempre. E quem é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Então, quem é do mundo, quem serve a Satanás, não pode receber o Espírito de Deus, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador, você recebe esse Consolador. Você recebe o Espírito Santo dentro de você. Então, Jesus disse que não os deixaria sozinhos. E no versículo 26, olha aqui o que diz. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas se você está num lugar que não crê, não dá lugar ao Espírito Santo. As obras do Espírito Santo, como você vai ser ensinado pelo Espírito Santo? Como você vai ser lembrado pelo Espírito Santo? Então, muitos estão aprendendo da Bíblia com o Logos, com o conhecimento da palavra, como se fosse um livro, mas não é ensinado pelo Espírito Santo. Então, se você já aceitou Jesus e você tem o Espírito Santo, ore e peça ao Espírito Santo que lhe dê o entendimento da Bíblia, não do Logos, não da letra, mas da revelação que vem de Deus. E a Bíblia, ela nos ajuda com isso. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, o versículo 5, olha aqui que interessante o que é que diz, o 5 e 6. Não que seja capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, não do conhecimento do Logos, simplesmente, mas, diz assim, ó, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então, a letra, o testamento, só a leitura da Bíblia sem o entendimento do Espírito Santo vai deixar as pessoas religiosas e com um comportamento igual eram dos fariseus. Eles tinham tudo decorado da letra, da palavra. Mas a palavra não fazia transformação dentro deles, por quê? Porque eles não tinham a revelação vinda do Espírito, porque é o Espírito que dá vida à palavra, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que testifica dentro de mim e de você. Então, Satanás, dessa maneira, ele manipula para confundir, para bagunçar a mente das pessoas e colocam um capacete de mentira, uma confusão. E Satanás, ele é muito esperto, astuto, o que é que ele faz? Se persiste em transformar em anjo de luz. Agora, imagine para Nicodemos, que ele era um homem versado na lei. Nos dias de Jesus, a dificuldade dele para entender que tudo aquilo que ele cria não era da maneira que ele cria, porque ele não tinha a revelação que veio do Espírito Santo depois de Jesus e não creu em Jesus. Imagine a dificuldade de Paulo ser mudado e ter saído da mentira. Só mesmo Jesus e o Espírito Santo pode fazer isso. Então, hoje, quem conhece a Bíblia e a verdade é por meio do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela a verdade. João 16, 13 diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir.
Então, o Espírito Santo revela as coisas. O Espírito Santo dá o entendimento da palavra. O Espírito Santo revela trazendo o rema. É o Espírito Santo que deve dar a direção a mim e a você nas nossas vidas. E o Espírito Santo iria revelar o que há de vir. O que há de vir. Então, se você está num lugar onde não aceita e confessa Jesus como Senhor e Salvador, se você está num lugar em que você não depende do Espírito Santo para ter a compreensão, não se dá lugar aos dons do Espírito, esse lugar com certeza tem um capacete de mentira. E o Espírito Santo é ele que revela, é ele que nos dá maturidade espiritual, é ele que nos treina, é ele que é o nosso mentor. Então eu convido você a fazer as suas orações direcionadas, pedindo ao Espírito Santo que seja seu mentor, que ele traga a revelação da Bíblia, que por meio da palavra de Deus ele fale com você, que ele testifique no seu coração, peça experiências profundas com o Espírito Santo. E olha só qual é o desejo, tanto do Espírito Santo e do próprio Jesus. Está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. O Espírito Santo está ansioso para que eu e você abra a porta do nosso coração, abra a porta do nosso entendimento e aceite Ele como nosso mentor, com esse consolador, com esse instrutor que Jesus disse que ia deixar, que ia pedir ao Pai para deixar conosco. Mas se eu e você não der lugar a Ele, Ele não vai poder nos ensinar e se manifestar entre nós e dar o espírito de entendimento, dar o espírito de sabedoria para a gente entender e discernir o que é de Deus e o que é do diabo. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração e ajude você a ter mais interesse e profundidade nas suas orações, na sua busca, na sua entrega, procurando entender a palavra de Deus, não com o seu entendimento humano, mas com o Espírito de Deus que guiará você. Que o Senhor abençoe cada um de vocês aqui.